Curva sua cabeça. Jesus, obrigado por essa noite, por esse privilégio. Eu quero compartilhar a tua palavra agora. Tua palavra é uma bênção, Senhor. É viva, é eficaz. E eu peço neste momento, Pai, que o Senhor faça a tua obra em nossos corações, realize o teu propósito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos ler um texto de Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1. Jesus disse: o reino do céu é como um pai de família e também um dono de uma plantação. Tem uma versão que diz é um pai de família e a versão que eu mandei diz que é o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com esses trabalhadores o salário de costume, isso é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas da manhã saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. Eles foram. Ao meio-dia e às 3 da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Ele viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que é que vocês estão aqui na praça sem fazer nada o dia todo? Versículo 7. É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas. No fim do dia, ou seja, 18 horas, ele chamou o administrador e disse: convide os trabalhadores e faça o pagamento. Comece com os que foram contratados por último e termine pelos que foram contratados primeiro. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata, ou seja, receberam o salário proporcional a um dia inteiro de serviço. Então, os primeiros que tinham sido contratados na parte da manhã pensaram que iriam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora. Mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja, porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo assim: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quando eu era jovem, eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos. E aí eu morava em Baté e comecei a trabalhar em São Carlos. Uma coisa que me chamava atenção, claro, todo dia eu tinha que pegar o ônibus para vir para o trabalho. Eu me lembro que entre Baté e São Carlos, tinha uma galera que ficava ali na rodovia. Alguns homens. Quando era um dia frio, eles faziam até uma fogueira dentro de um tambor assim. E eles escreviam, tipo numa madeira, chapa. Alguém já viu isso na beira da rodovia? Todo mundo sabe o que significa aquilo? Não? Você já viu, Bia? Nunca viu chapa? Então, a partir de hoje, você vai começar a ver. Porque para todo canto tem. Tem na Getúlio Vargas, chapa? Na esquina ali da laboratório do Quinto tem uma placa escrito chapa e o rapaz fica sentado ali. Chapa é o seguinte. Você sabe que é chapa, Lídia?
Quem não sabe o que é chapa? Levanta a mão, só pra gente ver. 3 pessoas? Então é o seguinte, ó. Os que sabem falam assim, você não sabe? Aí os que não sabem ficam, como assim? Você não... Quem sabe o que é, fica indicando, como assim você não sabe o que é? E quem sabe o que é, como assim você não sabe o que é um chapa? Bom, então é o seguinte, os caminhoneiros, outros trabalhadores também, que eventualmente vão descarregar uma carga na cidade, e eles precisam de alguém que faça o trabalho braçal para descarregar a carga, são essas pessoas que eles contratam. Normalmente eles ficam na beira da pista. Nessa parábola aqui, esse pessoal está na praça do mercado. Isso acontece, você vai ver em São Paulo, pessoal que normalmente onde se faz compra, onde se tem que descarregar uma mercadoria ou se tem que carregar uma mercadoria. Eles também, muitas vezes, hoje eu acho que é mais difícil, porque hoje a gente tem GPS, tem o Waze que atualiza instantaneamente, mas nos anos anteriores, essas pessoas ajudavam a encontrar endereço. Então o caminhoneiro não sabia onde era, ele falou, eu preciso descarregar em tal empresa. Às vezes ele só vinha com o nome da empresa. Chegava na cidade e falou, eu preciso descarregar essa mercadoria em tal empresa, onde fica? Aí o chapa dava essa informação aí, essa ajuda. Eu até acho que deve chamar chapa, não sei, né? Mas deve chamar chapa de tipo assim, esse é meu chapa que vai ajudar tal. E eles combinam o pagamento ali das horas, do dia, mais ou menos assim. Lá no meu trabalho, normalmente quando vai descarregar ração em grande quantidade, normalmente eles contratam algum chapa na rodovia para facilitar para quem está dirigindo, né? Às vezes vai ficar mais horas dirigindo. Essas pessoas que se submetem a fazer esse trabalho, como essas aqui da parábola de Jesus, parábola, só esclarecendo para quem não sabe, são figuras de linguagem, expressões que Jesus utilizava, contando histórias e fatores desconhecidos da população, dos ouvintes, a partir de itens que eram conhecidos. Entre os ouvintes de Jesus, provavelmente ou haviam chapas, ou haviam familiares, mulheres, filhos, de pessoas que trabalhavam pela diária. Na lei de Moisés, inclusive, uma das leis era que todo trabalhador diário ele tinha que receber no fim do dia, porque era muito comum ele ter que sustentar sua família, ter que levar o sustento para casa, para os filhos. Então ele tinha que receber no dia, não podia passar 15 dias para receber, a não ser os funcionários que eram fixos. Normalmente as pessoas mais qualificadas para o trabalho, essas pessoas ficavam trabalhando fixo. Assim, eu não vou dizer que era registrado, porque eu acho que naquela época, 2000 anos atrás, em Israel, eu acho que não tinha isso. Mas algumas pessoas trabalhavam diariamente para alguns senhores, alguns patrões, né? Outros que não tinham essa possibilidade, ou não tinham até mesmo formação, ou não tinham o que oferecer, que fazia com que algum patrão contratasse essa pessoa para ficar por muito tempo, essas pessoas se submetiam a esse trabalho aqui, que é honesto, tá? É um trabalho digno, mas que, sinceramente, era a troca de força braçal pela diária, pelo salário do dia. Aqueles que eram mais qualificados, talvez até mais fortes, normalmente ficavam por mais tempos em alguns serviços. Essas pessoas não queriam roubar, então eram honestas, né? Queriam trabalhar dignamente, mas eles meio que eram assim, sujeitos ao acaso. Porque poderia acontecer deles irem para esse local onde as pessoas passavam e chamavam trabalhadores, poderia acontecer deles irem até esse local e não serem chamados. Na história que eu contei, uma versão diz que é um pai de família. Então é um pai que vai até um local e ele chama as pessoas para trabalhar 6 horas da manhã, era quando começava o dia para o judeu. Então a primeira hora do dia para o judeu era 6 horas da manhã.
Normalmente quem trabalha na roça, essas coisas, o dia começa bem cedo, né? Bom, 6 horas da manhã ele chamou um pessoal e ele combinou o salário referente a um dia de trabalho. Um dia de trabalho braçal, lá o pagamento era 1 moeda de prata, que representava, acho que deve representar próximo de R$ 100, mais ou menos, aqui trazendo para a nossa cultura, para a nossa realidade no Brasil, deve ser por volta disso aproximadamente. Às 9 horas da manhã, ele passou novamente e ele viu que tinham pessoas ali. Meio-dia, ainda tinham pessoas, 3 horas da tarde, e mesmo que deixa a gente abismado, mais 5 horas da tarde, tinham homens ali, dispostos a trabalhar, que não tinham sustento diário, estavam ali disponíveis e aí aguardando alguém chamar, só que o expediente diário terminava às 18 horas. Sinceramente, qual patrão, qual administrador de qualquer coisa iria convidar alguém para trabalhar 1 hora por dia, das 5 às 6? Isso aí não faz sentido. Quando eu falo das parábolas de Jesus, e aquilo era tão forte para eles, fazia parte do contexto deles, e eu costumo dizer que as pessoas, quando ouviam algumas coisas a respeito de Jesus, eles riam. Então eu acho que, sinceramente, 5 horas da tarde, o administrador passar e chamar o pessoal para trabalhar, eu acho que entre quem tinha esse hábito, esse costume, fazia parte da cultura, eu acho que eles sorriram. Falou, não faz sentido, isso não é possível acontecer isso. Quando eu li um livro do Max Lucado, ele é um bom escritor, para quem gosta de ler. Alguns escritores usam uma linguagem mais formal, mais difícil de entender. O Max Lucado ele é bem mais simples. Ele escreve assim, as histórias da Bíblia de uma forma lúdica, é bem legal. E uma vez ele conta uma história baseado nesse texto aqui. E ele fala que ele foi justamente neste local até que os trabalhadores são chamados, né? Aí passou um homem com uma caminhonete, aí chamou muitos trabalhadores e ele não foi chamado. Nem ele, nem o tio dele. Aí eles ficaram muito tristes, né? Aí eu acho que, assim, pelo que a gente conhece, não sei das outras culturas, mas entre nós brasileiros, se fosse a gente já ia falar assim, nem é muito bom trabalhar lá onde eles foram. E aí, eu nem queria, tipo Chaves, assim, eu nem queria mesmo, né? Tem uma fábula, não sei se vocês já ouviram falar a fábula da raposa e das uvas, que ela passa e ela vê um cacho de uvas todo vistoso, devia ser muito saboroso, e aí ela queria muito aquele cacho de uvas, e ela tentou uma vez, tentou duas, tentou três, e não conseguiu pegar o cacho de uvas. Então ela falou, eu nem queria essas uvas aí, eu não quero. E ela se vira e ela sai. Quando de repente faz um barulho como se fosse o cacho de uvas caindo. E ela se volta, vai, ela pula e ela pega uma folha. Era uma folha que estava caindo. Então, essa fábula quer mostrar que muitas vezes a gente desdenha uma coisa que a gente quer muito, só que como a gente não consegue a posse, não consegue conquistar, então a gente meio que, talvez para de alguma forma trazer segurança emocional para nós, então a gente fala, eu nem queria mesmo, eu não estava me importando. Então, o Max Lucado conta que alguns trabalhadores ficavam com essa conversa, sabe? Lá é ruim, lá não é um bom lugar não de trabalhar, eles trabalham com produto químico, vai causar problemas com a nossa saúde. Aí quando menos esperava, às vezes a caminhonete voltava. Aí, pessoal, 2 lá desistiram, eu preciso de mais 2, você e você. E aí eles foram chamados. Quando eles entraram na caminhonete, rapidamente, ele olhou para o tio dele, aí o tio dele estava com um sorriso, sabe quando ele não consegue disfarçar? Aí ele olhou para ele e falou assim, é muito bom ser escolhido, né? E aí ele, todo feliz, né? Eu quero dizer para vocês que a Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 16, Jesus dizendo aos discípulos, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Então essa sensação, que delícia ser escolhido, é exatamente o que a gente sente em relação a Deus. Que satisfação ser escolhido, porque um dia Jesus olhou para nós e a gente estava nessa praça, sem perspectiva, sem nada para fazer,
com o bolso vazio, com a mente vazia, com a vida vazia. E aí Jesus chamou a gente pelo nome. Então não fomos nós que o escolhemos. Foi Ele que nos escolheu. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou enquanto éramos ainda pecadores. Entende? A gente não valia nada e Ele olhou para nós de alguma forma e Ele encontrou algo que nem a gente consegue encontrar. Porque vamos ser sinceros, provavelmente entre essas pessoas, a gente não via pessoas muito bem qualificadas. Não eram pessoas que tinham algo assim a oferecer, porque se alguém tivesse algo muito raro de oferecer, essa pessoa provavelmente não estava ali fazendo essa atividade. Ele estaria fazendo outra atividade, com outra lucratividade, com outro pagamento. Entende? Então, primeira coisa que eu quero destacar, Deus olhou para nós e Ele nos escolheu. Ele encontra alguma coisa em nós que nem a gente consegue encontrar. O que eu acho legal é que essa turma, assim, interessante, né? Acho que seria a palavra mais adequada. Essas pessoas ficaram com uma esperança que eu acho que eu não teria. Eu não sei se foi realmente esperança de esperar até as 5 horas da tarde, ou se eles não queriam enfrentar a família e voltar para casa e dizer para a esposa, hoje eu não consegui nada. Porque, como eu disse, essas pessoas provavelmente tinham família, eram pais de família, tinham filhos, e imagina voltar para casa e falar, a esposa naquela expectativa, hoje nós vamos no mercado, hoje nós vamos comprar mistura, hoje nós vamos comprar comida, hoje não. Hoje eu não consegui. Hoje não deu. Hoje ninguém me chamou. Ninguém passou. Mas não passou ninguém, passou, mas eu não fui qualificado. Tinha um que era mais forte, tinha outro que era mais jovem, tinha um que sabia pintar parede e eu não sabia. Tinha outro que sabia lidar com isso, com aquilo, e aí eu fui ficando. Normalmente, pessoas que exerce essa atividade, é muito comum a esposa preparar uma marmita, né? Então ele sai com a marmita cedo e a expectativa é que ele volte no fim do dia com dinheiro suficiente para fazer a marmita do dia seguinte, para fazer a janta daquele dia, para, sei lá, comprar alguma coisa para o filho tem uma necessidade na escola. Então é alguém que está tentando ganhar a vida, mas não está conseguindo. Então eu não sei se essas pessoas que ficaram até as 5 horas da tarde, se eles tinham muita esperança ou se eles tinham vergonha de voltar para casa e de não conseguir encarar a esposa e de não conseguir encarar os filhos. É bem possível que, de repente, tinha um bar ali e essas pessoas quiseram tomar uma dose, Muitas pessoas buscam refúgio na bebida alcoólica mesmo, de tentar esquecer, de tentar apagar. Alguns não têm coragem de dizer algumas coisas, mas quando fazem a ingestão de alguma bebida alcoólica, essa pessoa fica mais corajosa. Alguns não têm habilidade para se comunicar, para falar, mas quando bebem conseguem. Né? Então, você já viu que tem muitas pessoas que mudam o jeito quando ingerem bebida alcoólica. De repente, essa turma ficou ali, e aí eles foram num bar, e pendura aí para mim, depois eu te pago. É mais ou menos isso que está acontecendo com esse pessoal. É interessante que quando a gente não é escolhido, é uma dor muito grande, né? A rejeição é algo muito difícil da gente lidar. A gente não tem habilidade para lidar com isso, não. Nós não temos. Principalmente se houver alguma espécie de rejeição de alguém que a gente ama muito. Normalmente pai, mãe, irmão. Gente, ser esquecido, ser rejeitado, o ser humano não tem habilidade para lidar com isso. Alguns reagem de uma forma, outros reagem de outra, mas o comum é as pessoas carregarem uma dor em relação a isso. Se foram rejeitadas, quando entram no relacionamento romântico e tiveram um trauma em relação a isso na infância, se o marido não conta para a esposa que conversou com alguém ou que vai fazer alguma coisa, a esposa reage de uma forma, por que você não me contou isso? Por que você decidiu fazer isso? E está normalmente ligado a uma dor de rejeição.
É interessante que a maior rejeição de todas, quem sofreu foi o dono dessa vinha aqui, Jesus. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Seus discípulos fugiram todos na hora da sua morte, um deles o traiu, o povo dele pediu para crucificar a ele. E é interessante que mesmo diante dessa dor, o que ele faz? Pai, perdoa eles. Quando Jesus pede para que o Pai perdoasse, o que Jesus está querendo dizer? Pai, salva eles para eles passarem a eternidade com a gente. É uma maturidade que sinceramente eu gostaria de alcançar, porque gente, isso aí é divino, entende? O humano não consegue alcançar isso. É só pela influência do sobrenatural do Espírito Santo. Outro detalhe que eu vejo é que quem ficou ali ao redor dessa fogueira, dentro desse tambor, se fosse um dia frio, ia ter uma fogueira dentro de um tambor. Quem ficou ali e não foi escolhido, ou porque era velho, ou porque era novo demais, ou porque era fraco, ou porque não tinha as habilidades que as pessoas esperavam, quem ficou, quem restou, ali era um lugar sem nenhum tipo de julgamento, vamos ser sinceros? Tá todo mundo junto. Tá todo mundo com as mesmas características, tá todo mundo sem dinheiro, com a marmita vazia, porque todo mundo já comeu, marmita vazia, vida vazia, bolso vazio, sem nada. Ninguém tem nada. E julgamento não tem como existir ali. Isso nos faz pensar porque muitas vezes nós somos muito preconceituosos em relação às pessoas, né? E isso é uma coisa que a gente precisa pensar, né? A gente precisa refletir, porque entenda que está todo mundo no mesmo barco. Eu não estou pregando hoje para pessoas que foram chamadas 6 horas da manhã. Eu estou pregando para um grupo de pessoas que foi convidado a trabalhar 5 horas da tarde. Nós somos os trabalhadores da última hora. Quando eu nasci, os pregadores já falavam isso. Se você fizer uma análise escatológica da Bíblia, uma análise dos acontecimentos dos últimos tempos, nós vamos perceber que a maior parte das promessas feitas em relação aos últimos acontecimentos já aconteceram. Nós somos os trabalhadores da última hora. Essa palavra, eu vou ser sincero com vocês, eu costumo sempre pregar para pessoas que estão muito doentes, pessoas que, às vezes, muito idosas, que já estão vendo a vida acabar, findar. E aí eu falo, olha, 5 horas da tarde, as esperanças às vezes se acabaram, mas aí vem o patrão e de alguma forma ele olha, o que vocês estão fazendo aí? Ninguém deu emprego pra gente. A gente não tem nada para oferecer. Então vem trabalhar comigo. Eu fico imaginando, sabe o quê? A cara desse pessoal chegando no trabalho. Sabe, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não consegue disfarçar o sorriso, né? Você tenta disfarçar, mas não dá. Eu acho que eles chegaram no trabalho, porque assim, trabalho de obra, acho que 5 horas, sei lá, 5h15, eu acho que o pessoal já está preparando para lavar as ferramentas, né? Tipo, o expediente já está acabando, o pessoal já trabalhou muito durante o dia. Já está terminando já. Aí chega esse pessoal cheio de vontade, cheio de gás. E aí, o que tem para fazer aí? Não tem mais nada para fazer. Não tem nada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Deus te chamou, não é porque você tem uma habilidade. Não é porque você tem um talento, você tem um dom e você sabe de alguma coisa. Não tem nada a ver com você. É exclusivamente pela gentileza, pela generosidade dele. Nós somos todos trabalhadores inúteis. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Gente, o que é que nós podemos entregar para alguém que é todo-poderoso, que é dono de todas as coisas? O que nós vamos entregar para Ele? O que nós podemos dedicar para Ele? Então, nós somos chamados porque Ele é bondoso, porque Ele é generoso. Essa parábola tem a ver com a generosidade dele e não com a nossa capacidade. Ah, mas eu sou qualificado. Não, os qualificados não estão ali. Os qualificados não foram chamados. Entende?
Quem está aqui é quem não tem qualificação nenhuma. Eu não prego porque eu estudo, porque eu tenho alguma habilidade. É porque o dono de tudo isso, desse reino, de alguma forma me chamou, me convidou. Tudo que a gente faz na obra de Deus, na casa de Deus, ou para Deus, tem nada a ver com a gente. Não tem a ver com, sabe, algumas pessoas, eu já conversei com muitas pessoas assim. Uma vez uma senhora disse assim para mim: eu não sei por que Deus permitiu eu ficar doente, porque eu sou uma boa pessoa. Falei, puxa, para a gente olhar para si mesmo e se considerar bom, né? Uma vez Jesus foi questionado e ele falou, bom é só o Pai que está no céu. Ele falou, Jesus respondeu dessa forma. E aí ela olhou para si mesma e se considerou boa o suficiente. Algumas pessoas, se você falar de vida após a morte, se você falar de inferno, as pessoas, não, jamais. Eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não vou para o inferno. Essa parábola deixa claro que as pessoas não vão porque ele é bom. Não tem nada a ver com a nossa aptidão, com a nossa qualificação, tem nada a ver com a gente. Tem a ver com a generosidade, com a graça de Deus. O pessoal chegando às 5 horas da tarde, e aí, ao mesmo tempo que tem uma galera muito feliz, porque está chegando nesse horário, tem uma galera que não ficou muito contente, não. Que foi o pessoal que chegou de manhã. O pessoal que chegou às 6 horas da manhã falou, o que esse povo está fazendo aqui? Ficou o dia inteiro lá na praça, lá, agora está chegando aqui. Aí Jesus, para inverter a cabeça de todas as pessoas, e o reino, tem até um livro que o título do livro é O Reino de Ponta Cabeça. Jesus, para inverter a lógica, existe uma expressão em latim que se chama status quo. O que é status quo? É o estado das coisas. É como as coisas são. Como as coisas eram. Quem chegou primeiro, recebe primeiro. Quem trabalhou mais, recebe mais. Mas o reino de Jesus não tem nada a ver com o status quo humano. Ele tem o próprio status quo dele. E aí o dono da vinha falou assim, administrador, começa a pagar, mas começa a pagar por quem chegou por último. Quem chegou por último não sabia nem quanto ia receber. E quanto é que recebeu? O salário referente a um dia de serviço. Você já imaginou? Hoje a Amanda falou sobre gratidão. Vocês conseguem dimensionar a gratidão no coração dessas pessoas? Como eu disse, eles precisavam sustentar a família. Eram trabalhadores da diária. É aquele dia. Tinha que chegar em casa. E imagina eles chegando em casa. Mulher, você não acredita o que aconteceu. Eu estava até 5 horas da tarde na praça. Ela fazendo o quê? Eu estava com vergonha de voltar aqui e falar para você que eu não fui chamado. Mas e aí? E aí que passou um patrão lá e chamou a gente para ir 5 horas da tarde. Ela falou, mas não faz nenhum sentido. Não tem lógica isso. Pois é. E aí na hora que eu fui receber, você não sabe. Ele pagou o salário do dia inteiro. O assunto da vida desse trabalhador é esse patrão generoso. Não tem outra conversa. Por isso que a Bíblia diz que quem é muito perdoado, muito ama. Na nossa vida não pode existir um outro assunto mais importante do que esse dono da vinha. Não tem outro assunto. Não tem algo que seja mais valioso, mais grandioso, mais caro para nós de ser falado do que a respeito do amor dessa pessoa. Por quê? Porque eu estava lá jogado, sem expectativa nenhuma, sem nada para oferecer, e aí ele me chamou. Ele me convidou, e aí na hora que eu fui receber o salário, ele me pagou muito mais do que eu merecia. Muito mais do que eu deveria receber. Esse pessoal recebeu, e essa é a palavra, gratidão. Jesus, muito obrigado. Patrão, muito obrigado, porque eu não mereço nada disso. O pessoal que chegou às 6 horas da manhã, quando foi receber o salário, e com esse pessoal o administrador tinha combinado o pagamento de 1 denário, né, que era uma moeda de prata, referente a um dia de trabalho. Na hora que eles foram receber, eles não ficaram nada felizes. Mas por que vocês não estão felizes? Ué, porque quem chegou às 5 horas da tarde recebeu o mesmo que a gente. Percebe que alguns, eles não estão felizes e satisfeitos pela alegria dos outros.
Para ele ser feliz, os outros têm que ser tristes. Os outros têm que chorar. Os outros não pode prosperar. Para ele ficar feliz, o outro tem que chorar. E aí, sinceramente, todos recebendo o salário digno que possibilitava eles de sustentar a família, não era para todo mundo ficar bem, não era para todo mundo ficar feliz, mas o ser humano, infelizmente, não é assim. Jesus encerra a parábola dizendo: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Esse é o reino de ponta cabeça de Jesus. Quando a gente chegar no céu, nós vamos ter muita surpresa, porque pessoas que a gente achava indignas vão estar lá, e pessoas que a gente achava dignas demais não estarão. Por quê? Porque tem tudo a ver com a graça desse patrão, com a generosidade desse homem maravilhoso. Amém, meus amigos? Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração e nós vamos agradecer a Jesus por esse amor que transcende a nossa cultura, a nossa lógica, a nossa razão. Não tem como admitir isso e olhar e falar assim: Jesus, como é possível um amor tão grande e inexplicável? Senhor, muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado porque o Senhor olhou para nós e o Senhor viu algo de bom, algo maravilhoso, Senhor, algo que nem a gente enxerga, nem eu consigo ver, mas o Senhor viu. O Senhor nos escolheu primeiro, Senhor, não fui eu que escolhi o Senhor, foi o Senhor que me escolheu. O Senhor escolheu essas pessoas, eu sou grato a Ti. Eu peço que o Teu amor esteja presente no coração de cada um e que essa palavra esteja viva, latente, forte no coração de cada um. Que o Senhor faça cada um relembrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos chamou. Nós não tínhamos expectativa nenhuma, perspectiva nenhuma de vida, e o Senhor nos deu um trabalho. O Senhor nos deu dignidade, nos deu pagamento, nos deu a possibilidade de cuidar da nossa família, e nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor nos deu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então agora nós vamos comer o bolo que a irmã Márcia... É pão? Ela fez um pão delicioso.